Iremos para o Texas e ouviremos sobre uma variedade de ocorrências estranhas que aconteceram na nova casa de uma família. Aluguei uma casa mal assombrada em El Paso, Texas. De qualquer maneira, em 2011, morei em uma casa em El Paso, Texas, durante um ano. Dos meus 2 filhos, era um lugar agradável, tinha um quintal enorme para nossos cachorros, 3 quartos, 2 tocas e uma garagem para 2 carros pelo preço que eu estava alugando. Além disso, o proprietário morava do outro lado da rua, então ele estava sempre por perto se necessário. Logo após a mudança, em questão de semanas, eu estava em meu quarto assistindo TV e relaxando depois de um longo dia. Eu estava desempregado na época e recebi um cheque de indenização do meu ex-empregador, vivendo disso enquanto procurava emprego. Meu quarto ficava do outro lado do corredor do quarto do meu filho mais novo, e meu filho mais velho tinha o quarto dele ao lado do meu. Como ele era deficiente, havia momentos em que eu teria que acordar no meio da noite se ele precisasse usar o banheiro tarde da noite. Ouvi um canto vindo pelas saídas de ar e presumi que fosse a namorada do meu filho, que tinha acabado de morar conosco e tinha uma ótima voz para cantar. Eu engasguei com isso e disse a mim mesmo que falaria com meu filho sobre isso na manhã seguinte. Perguntei ao meu filho sobre isso, com a namorada dele lá, e ele me disse que achava que o canto estava vindo do meu quarto. Eles pensaram que talvez eu estivesse assistindo algo na TV e aumentei o volume para bloquear a música. Estranho, essa casa era uma casa antiga construída em 1959 e construída em forma de L. Um lado do L tinha quartos e banheiros, e o outro lado tinha a sala de jantar, cozinha e outra divisão que poderia ser utilizada como escritório ou quarto de hóspedes. Terminava com a garagem. Todas as portas e janelas eram de ferro forjado. Começou que, quando saíamos de casa, trancávamos a porta de ferro forjado que entrava na casa pela garagem. Muitas vezes, ao voltarmos, a porta estaria destrancada. O mesmo acontecia quando estávamos em casa, a porta permanecia destrancada enquanto estávamos todos dentro de casa. Mas muitas vezes, quando eu tinha que sair para a garagem, a porta ficava trancada. Esta casa tinha sido reformada e tinha novos armários, carpetes e azulejos na cozinha, e tal, mas alguns quartos tinham esses interruptores de botão de estilo antigo. Eles acenderiam se as luzes da sala estivessem apagadas. Então você apertaria, e o interruptor faria um clique duplo alto e audível, soando como um pedaço, e a luz acendia no corredor. A luz do banheiro de hóspedes começava a acender em horários diferentes da noite, mas só quando estávamos acordados. Podíamos estar assistindo TV na sala, e você ouvia o clique, e as luzes do banheiro estavam acesas. Ninguém estava por perto quando isso acontecia, e não encontramos nenhuma razão para isso. Lembro-me que logo depois de nos mudarmos, recebi meu irmão para me ajudar a conectar todos os meus dispositivos e conectar um novo modem Wi-Fi. Depois que ele terminou de configurar tudo, estava escuro lá fora. Ele perguntou onde era o banheiro. Eu disse a ele, e na primeira porta à esquerda no corredor. Eu ouvi entrar, apertando o interruptor de luz, e quando ouvi se aliviar, a casa não era tão grande assim. Eu ouvi o clique alto de novo. Meu irmão gritou: "O quê?" Ele corou e saiu. Nós dissemos a ele que todos tínhamos ouvido isso e que isso estava acontecendo regularmente enquanto nos instalávamos na casa. Comprei uma lâmpada sensível ao toque que poderia colocar na mesa ao lado da cama hospitalar do meu filho, para que, naqueles momentos em que ele me ligasse tarde da noite, eu pudesse simplesmente entrar e acender a luz. Se você tocasse a luz uma vez, ela acenderia fraca ou fraca, o segundo toque seria médio, ou um terceiro toque colocaria a luz na sua configuração mais brilhante, claro, o quarto toque a desligaria novamente. Bem, depois de cerca de uma semana, essa luz começou a acender no meio da noite, mas sempre parecia acender entre 12 horas e 2 horas e estava sempre na segunda configuração média. Nunca na baixa ou em uma configuração mais alta.
Não havia como meu filho deficiente alcançar aquela luz, pois estava à esquerda de sua cama e fora do alcance de suas mãos e braços. Ele tinha amplitude de movimento limitada em seus braços após seu acidente de carro. Esta luz acendia todas as noites sem falhar. Eu poderia estar em pé na cama com a porta aberta, esperando o corredor clarear com a luz sendo acesa. Eu nunca conseguia entender, assim que começava a cochilar e meus olhos se fechavam, eu acordava e a luz já estava acesa. Estava ligado neste horário. Baixei o aplicativo Ghost Hunters no meu iPhone para testar algumas coisas naquela noite. Estava andando pela casa tentando obter leituras de EMF. Elas eram mais altas no quarto do meu filho. Meu irmão estava lá naquela noite e me disse que provavelmente estava captando corrente elétrica da fiação nas paredes. Então, decidimos desligar toda a energia da casa no quadro principal de fusíveis e verificar o quarto novamente. Mesmo com a energia desligada, as leituras de EMF estavam altas no quarto de hóspedes e ainda mais altas no quarto do meu filho deficiente. Uma noite, minha namorada estava hospedada. Naquela noite, depois de nos divertirmos, abrimos a porta do meu quarto para meu filho. Chamei por ele, pude ouvi-lo. Fomos dormir. Acordei com ela gritando, dizendo que alguém estava na porta. Olhei e, com certeza, havia uma figura sombria na porta. Estou ficando arrepiado só de digitar isso. Pulei da cama e vi ele se mover para a esquerda da porta. Corri para o corredor e dali vi a forma indo para o banheiro, o mesmo que tinha uma luz que acendia sozinha. Acendi as luzes, minhas mãos tremiam, e o quarto estava vazio. Não consegui fazer minha namorada voltar a dormir e ela arrumou suas coisas e foi embora. No dia seguinte, resolvi atravessar a rua para falar com meu senhorio e contar a ele as coisas que estavam acontecendo. Foi então que ele me disse que havia comprado a casa depois que a mulher que morava lá faleceu. Ela morreu na casa, e ele a transformou em uma propriedade para alugar. Eu fui seu primeiro inquilino. Depois que contei a ele tudo o que estava acontecendo, ele se ofereceu para alugar uma câmera de vídeo que poderíamos instalar no quarto do meu filho. Eu disse a ele que talvez pudéssemos ver como as coisas progrediam, já que ninguém havia sido ferido e o que quer que estivesse naquela casa não parecia malévolo. À medida que as semanas se transformavam em meses e cada noite significava que eu acordava no meio da noite para apagar a luz do quarto do meu filho, eventualmente as portas ao redor da casa trancavam e destrancavam sozinhas, a luz do banheiro acendia e apagava. Nós meio que nos acostumamos com isso. Uma noite, enquanto dormia no meu quarto com o ar-condicionado ligado e o ventilador de teto também ligado, pois as noites de verão em El Paso podem ser quentes, fui acordado pelo som das persianas verticais batendo umas nas outras. Pensei que era o ar sendo movido pelo ventilador do ar-condicionado. Fechei os olhos e estava prestes a cochilar novamente quando senti algo no cabelo na parte de trás do meu pescoço. Fechei os olhos com mais força e disse a mim mesmo para não olhar. Então, senti como se algo estivesse respirando na minha orelha direita e, tão claro quanto o dia, algo sussurrou manho no meu ouvido. Gritei e pulei da cama, acendi minhas luzes e não havia ninguém lá. Com o tempo, comecei a namorar outra mulher que tinha 3 filhos. Quando as coisas começaram a ficar sérias entre nós, converti o quarto que poderia ser usado como escritório em um quarto extra com beliche e outra cama pequena para a filha mais nova dela. Quando eles começaram a passar fins de semana conosco, começaram a vivenciar coisas também, principalmente a figura sombria. A menina era quem mais via isso e ficava com medo, entrando em nosso quarto e pulando na cama conosco. Todos nós tivemos experiências com essa sombra. Às vezes, eu estava assistindo TV na sala e sentia os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Virava-me apenas para pegar um vislumbre de uma sombra escura se movendo, e num instante desaparecia.
Enquanto nosso contrato de aluguel de 1 ano estava chegando ao fim, entrei em contato com a Sociedade Paranormal de El Paso. Enviei um e-mail através do site deles, mas nunca obtive resposta. Minha namorada e eu nos casamos, mas isso não durou, mas essa é outra história. Acabamos comprando uma casa no mesmo bairro, a apenas 3 quarteirões de distância. Quando estávamos quase terminando nossa mudança, finalmente fui contatado pela Sociedade Paranormal de El Paso. Eles estavam ansiosos para verificar a casa e queriam marcar um encontro cerca de 2 semanas depois. Eu disse a eles que já estávamos nos mudando para um novo lugar e que não moraríamos mais lá quando pudessem vir. Aqui está o texto revisado e com a pontuação corrigida. A última coisa que eu deveria fazer ao sair de casa pela última vez seria anunciar para o que quer que estivesse naquela casa que eles precisavam ficar lá e que não tinham permissão para me seguir. Ele está me dizendo que isso me deu arrepios, mas eu disse claro, tudo bem. Naquela noite, enquanto eu e minha namorada estávamos tirando as últimas coisas da casa, fizemos uma última caminhada, certificando-nos de que as luzes estavam apagadas e as portas trancadas. O proprietário já tinha vindo inspecionar e apenas nos pediu para deixar uma luz acesa na casa. Escolhemos deixar a luz acesa na cozinha, pois tinha uma janela com persianas verticais que dava para a entrada da casa. Dessa forma, pareceria que alguém estava em casa. Minha esposa e eu entramos em nossos carros e estávamos conversando um com o outro com as janelas abertas. Lembro-me do que o caçador de fantasmas me disse. Gritei para minha esposa esperar um segundo, saí do meu carro, destranquei e abri a porta da frente. Parei na porta e disse, do que quer que haja nesta casa, agora é sua. Você não tem permissão para nos seguir. Você deve ficar aqui. Saí de casa, tranquei a porta e voltei para o carro. Gritei para minha esposa, vamos embora. Quando, de repente, bem na frente de nós dois, vimos uma das persianas verticais da janela da cozinha se mover para o lado, como se alguém estivesse olhando para fora. Nos entreolhamos e dissemos, vamos dar o fora daqui, e saímos. Quase deixei de fora uma das coisas mais assustadoras. Houve uma manhã em que acordei muito cedo, por volta das 4h30, e aquela maldita luz estava acesa no quarto do meu filho novamente. Sempre tentei apagar a luz antes que isso acontecesse. Meu filho, devido à lesão cerebral, precisava muito do sono. Enquanto eu entrava silenciosamente para desligar a luz, estava chateado porque isso vinha acontecendo há tanto tempo. Todas as noites eu batia na luz 2 vezes para desligar e comecei a sair do quarto. Parei ao pé da cama de hospital do meu filho e disse em voz alta: se tem alguma coisa aqui, acenda aquela luz. Quase imediatamente, a luz acendeu. Não percebi meu filho, que pensei estar dormindo na hora que acordei. A expressão de terror em seu rosto me abalou profundamente. Até hoje, ainda tenho pesadelos com aquela manhã e a expressão em seu rosto. Depois daquela manhã, desliguei aquela lâmpada e a guardei na garagem. A casa é real, localizada na 2921 Primeira Rua em El Paso, Texas. Você pode pesquisar no Google e ver que parece uma casa normal. Você pode até ver a janela da cozinha que fica perto da garagem, que tinha aquela única persiana vertical que se empurrava para o lado. Voltando ao ponto principal, fui contatado por 2 pessoas que conheciam esta casa e o casal que morava lá. Como mencionei anteriormente, a mulher que morava lá anteriormente morreu naquela casa. O que eu não sabia era que ela morreu e ficou naquela casa sem ser descoberta por um pouco mais de 1 semana. A polícia foi chamada por uma das pessoas que me contatou sobre minha postagem original para fazer uma verificação de bem-estar, pois a correspondência e os jornais começaram a se acumular e ninguém atendeu a porta quando bateram. Depois que a polícia ganhou acesso à casa, ela foi encontrada morta no corredor entre o quarto do meu filho e o banheiro, com a luz que acendia e apagava em tempo integral. Esta noite, também me disseram que uma senhora que morava naquela casa ficou com muita raiva e ódio à medida que envelhecia. Ela era paranoica e desenvolveu demência. Tornou-se tão odiosa e cruel que alienou toda a sua família, inclusive o marido, que acabou se mudando, mas pagava as contas enquanto ela morava lá sozinha.
Passando para a parte sobre a urna de cinzas, esta senhora guardava a urna na mesa da cozinha que dava para a entrada da garagem, a mesma janela que tinha a persiana vertical que podia ser empurrada para o lado. Ontem à noite, atualize agora para o Kicker, fiz a postagem original. Fui contatado por 2 pessoas que conheciam esta casa e o casal que morava lá. Como mencionei anteriormente, a mulher que morava lá anteriormente morreu naquela casa. O que quer que estivesse entrando no quarto do meu filho à noite nunca fez mal algum. Já faz anos que não moro lá. Essa casa fica bem perto da casa da mãe do meu filho. Às vezes, quando tenho que ir até lá, faço questão de passar por essa casa. Há novos inquilinos lá, bem, não são tão novos, pois moram lá desde logo depois que me mudei. Sempre me pergunto se eles também estão tendo experiências lá. Fantasmas e assombrações são reais, eu acho e acredito nisso porque tanto meu filho quanto eu tivemos situações muito difíceis, quase morremos, e isso nos tornou mais suscetíveis e abertos às entidades da casa. De qualquer maneira, a história é toda a verdade. A casa é real. Não sei se os novos inquilinos tiveram alguma experiência e não vejo razão para voltar à casa e descobrir.